Bora, galera! Mais um vídeo pro canal e essa semana cheia de novidade, quero falar para vocês. É algo assim que Deus fez, que eu queria compartilhar. Eu gosto de compartilhar as vitórias. Essa semana teve um momento assim que eu tava durante uns dias meio cá, meio lá. Parece que a gente começa um projeto e não consegue terminar. Parece que a gente sonha em viver algo. Se já aconteceu com você, compartilha aqui, manda aí no meu privado. A maioria que vê esse vídeo são os meus amigos. Fala já aconteceu, manda alguma coisa aí no comentário para esse conteúdo chegar em mais pessoas. Porque é um bate-papo entre amigos, né? Então a gente começa um projeto, parece que acontece alguma coisa para que aquele projeto não vai adiante, para aquele sonho parar na metade do caminho. Parece que a gente assim não flui, sabe? E eu sou daquelas, né? Não sei se é porque eu tenho TDAH, que eu faço 1000 planos e para mim conseguir um, eu tenho que me libertar de tudo e focar só em um. Mas como eu tenho muita coisa, eu faço um, faço cá, faço lá. E chega num ponto na vida da gente que a gente fica assim, ai, parece que eu tô fazendo e não tô fazendo nada, né? Parece que eu falei que ia fazer tal coisa e não deu certo. E isso traz dores para nós. Frustração, indignação, revolta, parece que a minha palavra é uma palavra ao vento, né? E a gente acaba ficando meio triste, né? E eu falando para Deus, Deus, eu quero um sinal, eu quero ver se isso que eu tô falando, isso que eu quero edificar a vida de pessoas, porque se Deus me tirou de algo, não é apenas para mim, como que eu posso assim, vamos falar bem paranaense, ficar se gavando, ficar se mitidando na internet. Mas eu quero assim ajudar vidas, ajudar mulheres, ajudar pessoas, ajudar famílias. É esse propósito que Deus colocou, sabe? E daí eu falando assim, Senhor, se é esse caminho de mentoria, de ajudar vidas, ajudar pessoas, me dá um sinal. E eu não tinha falado com uma amiga minha sobre esse sinal, eu guardei para mim. Eu falei, Deus, só que como que eu sou da urgência, mas me dê um sinal logo. Me dá um sinal, mas me dá um sinal ali. E daí uma amiga minha teve um sonho comigo sobre... um sonho que eu escutei o áudio dela muitas vezes. E essa minha amiga Patrícia, eu tenho umas amigas aí que elas são... Na verdade, a maioria das mulheres da mentoria são conectadas por alma comigo. Entende? É alma. Eu falo assim, ó, você só tá ligada com alma que a pessoa se é parecida com você. Às vezes vem mulheres comigo aqui que elas pedem aconselhamento e eu já passei por aquilo, entende? Então a maioria ali que está no meu ciclo da mentoria, que são mais chegadas a mim, que sempre estão vivas, me dão um aconselhamento, tá aqui, dali, é mais do que ser uma mentora, é mais de uma amizade, é uma conexão de alma. Eu amo muito a vida delas. E pode ter certeza que é mais de anos de amizade que nós temos, né? De espiritualidade, de chorar, rir, contar milagre junto. E tem pessoas assim que a gente nem imaginava, né? Ter conexão. Tem duas Jô. A Jô do Porto e a Jô, que eu nem imaginava ter conexão com elas. E Deus ligou, assim, algo assim que é de Deus, porque eu pedi muito para Deus amizades reais, amizades de alma, amizade com o mesmo propósito, e o Senhor tem unido. E é muito bom ter amigos, é muito bom saber que eu não ando sozinha, saber que se quando a gente quer chorar, a gente vai ter um colo, né? Porque eu tô aqui, eu falo que é uma conexão de experiências, né? Então, a Paty teve um sonho comigo do desbloqueio e que nós estávamos com roupa bonita e foram na minha casa. E quando chegaram na minha casa, era uma casa muito bonita, era uma casa muito linda. E o que eu pedi para o Senhor? Que eu queria uma transformação cada vez mais. Não faz sentido a gente ficar a mesma pessoa. Ah, mas você não é a mesma pessoa que eu te conheci há 5, 10 anos, há uma semana atrás. A gente tem que pensar, glória a Deus, porque cada vez mais a gente tem que evoluir, tem que se transformar. E aquele sonho da Paty, mais as mulheres de oração, Jô e Jô, que estavam orando, e eu pedi um auxílio nessa área, falaram da casa nova, falaram das promessas do Senhor para minha vida,
Mas o que que acontece? Agora que vem a chave principal desse vídeo. Quando você está caminhando para a tua promessa, quando você está caminhando para o teu sonho, algo que Deus colocou dentro de você, vai vir a distração. Vai vir pessoa para te diminuir. Vai vir coisas, tipo assim, sai desse foco, venha para outro, né? Esses dias eu estava olhando uma mulher, ela era muito, muito, muito obesa e ela começou a postar sobre a reeducação alimentar dela, sobre como que ela emagreceu. E ali ela conseguiu, assim, nossa, transformar a vida dela. E daí o marido dela não comia o que ela comia, ela tinha que fazer para o marido, para o filho diferente, para ela, tinha que pesar o alimento dela junto com o alimento da família, saber ali ter equilíbrio. E ela começou a mostrar o dia a dia dela, sabe? O marido dela é muito mais velho do que ela, então é aquele senhor mais sistemático, né? Eu não vou deixar de comer minha carninha, né? E daí ela mostrando que teve aniversário, ela sabendo equilibrar o que ela iria comer, e ela mostrando o dia a dia dela. Ela falando, é muito lindo mostrar isso daqui. Mas ela também mostrando o dia a dia dela, a reeducação, e ela mostrando que às vezes a louça do almoço ela estava lavando 4 horas da tarde, mas ela sabia que aquilo dali ia transformar a vida dela, e realmente transformou. Ela ganhou muitos seguidores, ela começou a ter dinheiro, renda pela internet. E não só pela internet, porque o caminho não é só a internet. Às vezes você tá louquinha para abrir uma empresa, para fazer marmita, para fazer um macarrão caseiro, para vender pão, e você tá ali, e você tá começando. E muitas das vezes aquele sonho que Deus está com você, você sabe que é aquilo que Deus está falando para você fazer. Aí começa a vir, você tem que pagar aquela conta. Teu filho tá chorando. Tem pessoa lá fora que tá te chamando. Tem isso acontecendo, tem aquilo. Hoje, às vezes você fez 10 pão, você vendeu 1. E você hoje vai estar no prejuízo. E esses desafios faz com que a gente cresça, entendeu? E só que o que eu quero falar aqui com você? Se Deus colocou algo no teu coração, não venha se distrair. Foque naquilo que Deus colocou. Ai, Vivi, mas eu tenho meu filho, eu tenho meu marido. Claro, você deve amá-los, respeitá-los, saber equilibrar as coisas. Mas Deus, ele tem um propósito no meio daquilo que ele colocou dentro do teu coração. Só que, para aquilo que Deus colocou dentro do teu coração, você tem que se preparar. Então, se Deus colocou sobre aconselhamento de mulher, sobre vida de mulheres, sobre família, eu tenho que tirar o meu... Tirar não. Eu tenho que acrescentar no meu tempo meia hora, 1 hora que eu vou estudar para isso. Se Deus colocou no teu coração que você quer ser uma administradora do lar, cuidar do teu filho, cuidar da tua casa, amiga, você também tem que cuidar disso. Entende? Hoje, a criação dos filhos também é um processo que a gente tem que estudar. Tudo que nós for fazer, nada cai do céu. Tudo tem o ônus e o bônus, né? O ônus é o preço que eu pago e o bônus é aquilo que eu desfruto. Quem quer fazer o que quer, que não tem que pagar um boleto, é criança. Nós adultos, nós temos que fazer o que é necessário ser feito. Nós sabemos o que precisa ser feito, mas as coisas, as situações, causas vêm nos distrair. Moisés, quando ele vai ter uma conversa com Deus, ele vem com um monte de desculpa falando do povo, que ele não consegue falar, que não consegue isso, não consegue aquilo, e Deus traz essa resposta para ele. Eu nunca vi uma pessoa que fica parada viver milagre. O milagre, ele é provocado, o milagre está no movimento. Quando eu decido, né? Estou aqui com a Bianca Matizinski, né? Quando eu decido falar assim para Bianca, eu quero emagrecer, eu preciso cuidar da minha saúde numa reeducação alimentar, ela vai vir ali com aquilo que precisa ser feito. É aquilo que eu quero? É aquilo que eu estou acostumada? Não. Eu não gosto de tudo aquilo, mas é para a minha saúde, é para o meu bem-estar. E depois eu me acostumo a viver saudável. Então, acontece nesse período uma desintoxicação daquilo que eu vivi,
que era o doce, que era a vontade de comer, que era aquela ansiedade. E na nossa vida é a mesma coisa, amada. Nós temos que nos desintoxicar para viver a promessa. O milagre, ele é provocado pela fé e pelo movimento. Então, quando eu decido comer saudável, vai demorar, mas o ônus é ter que comer. E o bônus vai chegar aqui. Eu vou me sentir melhor, eu vou ter disposição, eu vou estar melhor equilibrada, a ansiedade já não vai fazer parte de mim. Então, tudo que você for fazer, a gente sabe que tem que ter um preço que vai ser pago. Às vezes, uma mulher e o homem tem uns 5 anos focado numa faculdade. E a gente fala, meu Deus, quanto tempo, mas 5 anos passa rápido. Mas para eles ali naquele foco, é diferenciado. Eles, a partir do momento que fez a inscrição, que começou a estudar, entrou no movimento. Ah, mas será que vai conseguir pagar por mês? Ele deu o primeiro passo. Aí ele conseguiu escalar o segundo. Aí viveu um processo de aprendizado, de conexão, de estar ligado naquilo. Então, aquele movimento vai trazer algo que vai ser o diploma, o profissionalismo. Então, aonde que você quer chegar com isso, Vivi? Que o teu sonho, o teu projeto, aquilo que está dentro de você é um movimento. Você acorda, você pede a Deus, mas você tem que estar em movimento para adquirir aquilo que está dentro de você. Às vezes, muitas pessoas que são pessoas boas, conhecem a Deus, conhecem o amor que Deus tem umas travas, né? Na emoção, na ansiedade, depressão. Mas eu quero te falar que Deus, ele tem resposta para todas as coisas que você sonha. Mas ele quer ver o movimento. Aquele sonho que a Patrícia trouxe para mim, né? Como uma revelação, como uma resposta, é lindo. Mas se eu não entrar em movimento, eu não vou viver isso. Entende? Eu não vou desfrutar disso. Tem coisas que eu vou ter que acordar mais cedo, dormir mais tarde. Tem coisas que, vamos dizer assim, a louça você lava 1h da tarde, às vezes eu vou lavar às 3. Mas porque existe algo que eu preciso me organizar para alcançar aquilo que Deus tem para minha vida. Então, eu estou falando hoje, domingo, primeiro dia da semana, o que você quer na tua vida? Qual que é o teu sonho? Qual que é o teu projeto? Qual que são os teus bloqueios? Quais que são os teus medos? O Senhor tem resposta, mas Ele quer ver você em movimento porque Ele quer te entregar algo. E nós não viemos aqui na Terra para passar uma vida de passagem. Nós não viemos comer, dormir, nada. Nós viemos aqui por um propósito, não além da nossa profissão. Ah, legal uma profissão? Top! Massa uma profissão? Da hora. Legal a família, legal o esposo, mas tem algo que você precisa descobrir que é teu propósito aqui. Fazer uma diferença, sabe? E lá na frente, meu sonho, né? Meu sobrinho, neto, lá na frente, alguém que me conheceu aqui nesse tempo de agora, né? Através desse vídeo, né? O Guilherme, o Arthur, pegar e mostrar: aqui tá tua avó, aqui tá tua bisavó, ou alguma neta de uma amiga, ou alguma amiga lá, mostrando para algum sobrinho, algo assim. Ela fez a diferença, sabe? Ela saiu daquilo e foi para isso, ela tocou o terror na terra. Ela era aquela que foi desacreditada, filho, e ela começou a fazer isso daqui, começou a ajudar mulheres, começou a libertar. Ela é uma mulher que trouxe um legado, que trouxe uma nova história para nossa família. Às vezes você fala para um sobrinho, uma amiga, ela, sabe, trazer um legado de lembrança de uma mulher que mudou a história. Agora, eu vou te falar uma palavra bem forte. Você só não tem a oportunidade quando a tampa do caixão se fechar. Aí acabou. Mas enquanto a tampa do caixão não fechar, nós refazemos, mudamos, vamos para cima, caímos, levantamos e vamos de novo. Entendeu?
Enquanto a tampa do caixão não se fechar, a gente começa e recomeça quantas vezes for necessário. Não vem com historinha, eu sou velha, eu tô de idade, eu tô não sei o quê. É uma desculpa que você inventou. É uma mentira que você gosta de contar para você mesmo. É uma mentira gourmet, gostosa de contar. Entendeu? Eu também gostava de contar mentirinha. Até que o Senhor falou hoje para amanhecer hoje no meu coração. Tem que ter ação, tem que parar de distrair. Eu te chamei para algo e tá na hora de você viver. Sabe? Quem tá dentro, quem tá fora, vai para fora, mas você tem que focar naquilo que eu coloquei no teu coração. Entende? Eu trouxe a revelação, eu te mostrei, te revelei, eu coloquei algo dentro de você, tá na hora de se mover. Então, muitas das vezes, quando Moisés inventou desculpa, o Senhor trouxe resposta. Para minha vida e para a tua, parar de colocar desculpa em idade, parar de colocar desculpa pessoas à nossa volta. Se querem, querem, não querem, Deus colocou algo. Entendeu? Então, paramos com isso. Enquanto a tampa do caixão não fecha, amiga, nós temos tempo acelerado aqui na Terra, mas que o nosso tempo acelerado seja para construir algo para a tua vida. E eu vou te falar algo muito sério aqui. Não existe alegria em viver se você não tiver no teu propósito, no teu chamado, na tua missão. Não existe vontade de acordar se você não tiver algo dentro de você que Deus te chamou. Você está vivendo no automático, você está fora do foco que o Senhor te chamou. Então, se Deus te chamou, Ele tem algo. E precisa ser vivido esse algo. Antes que a tampa do caixão se feche, vá viver tua vida. Cuida, ama tua família, aproveita momentos, desde um café, desde comer um pão. Mas para de inventar desculpa para você. Idade, não sei o quê. Porque tem gente que tem múltiplas dificuldades do que nós, mas que não param, porque tem acordar com o fôlego de vida que Deus deu e um chamado dentro do coração. Então aqui é o nosso bate-papo. Deus abençoe, tamo junto e vamos que vamos.